Bora ver a opinião do Adelmo, nosso gênio aí do futebol do CSA. Título do vídeo, irreconhecível. Concordo com ele. Já concordei com o título do vídeo, né? Só não gostei um pouco da propaganda, porque do Bradesco, né? Não é meu banco. Mas, enfim. Bora lá. Bora lá, Adelmo. Cuida. Nação Azulina, CSA Povão fazendo mais um pós-jogo aqui, desta vez de derrota. CSA acaba de perder para o Ipiranga, lá em Erechim, por 1-0. Um jogo muito ruim do CSA, irreconhecível. Porra, ele mudou o cenário, né? Ele tinha um cenário parecido aqui com o meu, que são essas espumas aí que faz para o ambiente não ficar com eco, com ruído, né? E aí ele tá num lugar diferente agora, né? Será que ele se mudou? Ou será que ele tá na casa de outra pessoa? O CSA em campo hoje não foi nem sombra daquele jogo contra o Grêmio, né? O CSA Nem foi com a sombra, mesma nem sombra. escalação. O Igor colocou os mesmos jogadores que jogaram contra o Grêmio, mas dizer para vocês que parecia uma outra equipe, né? Contra um adversário técnico. Pois é. Era uma outra equipe completamente, né? O mesmo nome, os mesmos nomes, mas outra atitude, outro time, outra equipe, completamente diferente, velho. Tecnicamente inferior ao Grêmio, o Ipiranga. Nós não conseguimos nem empatar em questão de nível de jogo, nem ser igual, sabe? Somos piores, nós somos muito abaixo do Ipiranga. O Ipiranga foi dominante no primeiro tempo inteiro, né? Concordo. Só teve um lance, um chute de fora da área do Brian, de muito longe. A bola ainda bateu na trave, o goleiro demorou a cair, enfim. O único lance de perigo do CSA no primeiro tempo. Primeiro tempo dominante pelo Ipiranga. O CSA rendido, né? Totalmente rendido em campo, sem ação nenhuma. As jogadas não fluíam. Claro, a gente também é bom pontuar que o gramado não estava de acordo, um gramado diferente daquele que o CSA é acostumado a jogar aqui no Rio Pelé. Rapaz, até surgiu essa minha dúvida, pô, será que o gramado tá atrapalhando o time? Mas eu acho que, mais do que o gramado, o que atrapalhou foi que parece que o time do CSA entrou em outro ritmo mesmo no jogo, velho. Sabe? Eu até citei isso na análise pré-jogo, mas pelo que eu vi, todo mundo falou do gramado. Menos eu. Eu disse, não, pô, será que o gramado atrapalhou? Não, acho que não. Mas aí todo mundo tá falando do gramado. Será que eu sou burro? Não sei. Mas isso não é desculpa, porque mesmo com Não o é desculpa. gramado... Não é desculpa. Não é desculpa. Tá vendo? O Adelmo falou, então. O Adelmo falou, então concordem com o Adelmo. Não concordem comigo, não. Concordo com o Adelmo. O gramado não é desculpa. Difícil como aquele, é realmente muito ruim o gramado lá, questão de ondulação, enfim, a bola não corre direito. O CSA tinha a obrigação de, no mínimo, fazer um jogo competitivo de igual para igual com o Ipiranga, tendo em vista que contra Pô, fazer um jogo decente, pelo menos, pô. uma equipe muito melhor qualificada como o Grêmio, nós jogamos melhores do que o Grêmio aqui no estádio Rio Pelé. Então, o gramado não é desculpa, apenas um atenuante na irreconhecível apresentação do CSA no dia de hoje. Dominado no primeiro tempo amplamente, toma o gol de escanteio. Aliás, o CSA cedeu mais de 10 escanteios. Ô, velho, o Adelmo, ele tem 3 boné da página dele aqui no cenário. Eu não sei que cenário é esse também dele, né? Não conheço. Mas ele tem 3 boné dele, da página dele, no cenário. E ele tá usando o boné da Maresia. Por que ele não usa o boné dele? Adelmo, não entendi. Só um ponto aí pra gente refletir, tá, meu querido? Escanteios no jogo. E em um deles, eles cobraram sempre ali no meio da área. Um jogador veio e cabeceou sozinho, livre, né? E muito forte, inclusive, acabou fazendo o gol no primeiro tempo. O CSA não expulsou reação nenhuma. Não, pô, mas é isso que eu falei. A marcação do time do CSA
nos escanteios, ela tava muito frouxa. O time do CSA tava marcando pozona. E os caras do adversário tava todo mundo correndo livre, solto pela área. Tá ligado? Você precisa deixar alguns jogadores mais altos ali, posicionados estrategicamente, esperando a bola no primeiro pau, no meio da área e no segundo pau, né? Aí você deixa uns 4 ou 5 jogadores posicionados ali e treina isso, mas os outros jogadores precisam estar colado nos caras que vão estar lá pra entrar na área, pô. O time do Ipiranga, todo lance era 3, 4 caras que ficava juntinho ali e todo mundo saía correndo livre. Todo mundo saía correndo livre e ninguém acompanhava do time do CSA. Você tem que cercar os caras lá. E quando o cara sai correndo, pega pela camisa, pega o cara pelo pescoço, derruba, empurra o cara, faz os caralho, pô. Faz uns carnes em cima dos caras. Claro que você não pode fazer algo que vá cometer um pênalti, tá bom, gente? Mas na hora que o cara vem correndo, pelo menos dá uma peitada nele. Quando o cara vem, o cara do Ipiranga veio correndo ali, olhando pra bola e ele dizendo, essa é minha. E, velho, ele veio na certeza de que a bola tava indo na direção dele e ele foi, subiu sozinho e cabeceou. Velho, num lance desse, você tem que ter pelo menos alguém que quando o cara saia correndo, peita o cara. Não precisa empurrar, não precisa puxar, não precisa rasgar a camisa, não precisa dar um carrinho, não precisa dar um murro no cara. Mas, pelo menos, quando o cara vier olhando a bola, alguém mirando ele, vai em cima e peita. Para no meio do caminho, quando o cara vier e, puf, ele trombou em você. Você atrapalha o cara, pelo menos, pô. Mas todos os lances de bola parada do time do Ipiranga, era 3, 4 jogadores sem ninguém marcando em cima que saíam correndo. Então, bicho, isso é erro de marcação individual do time do CSA. Ficava todo mundo lá olhando a bola e ninguém olhando os jogadores. Presta atenção no gol. E tem outro lance logo depois, no escanteio também. Presta atenção. Bota lá nos replays pra você ver o que foi que aconteceu. Os caras do Ipiranga saem correndo, todo mundo sozinho, pô. E ninguém acompanha. Ai. Quantas vezes eu já repeti isso aqui na live, hein? Bora, Delmo. Assim, totalmente vencido em todas as disputas individuais ali, no mano a mano, como também na construção da jogada, na saída de trás. O CSA não tinha saída de trás. É um jogo em que o CSA mais estourou bola do que outra coisa. Na volta do intervalo, ele vem com 2 mudanças, tira o Silas e também o Thiago Marques, coloca o Marcelinho e o Igor Bahia. O Igor Bahia foi mais combativo no jogo do que o Thiago Marques. Ele nesse mais jogo participativo do jogo, né? Que é a característica do Igor Bahia. Ombro a ombro, ele consegue, pelo seu perfil físico, ganhar muitos duelos. Mas o CSA não conseguia jogar bola. A verdade é essa, que o CSA ficou muito amarrado no jogo inteiro, sem criatividade nenhuma. O Brian foi sombra daquilo que a gente costuma ver. Camacho também errou muitos passes, enfim. Os principais jogadores ali do toque de bola, do toque refinado, no caso do Brian, de um passe, de um drible a mais para clarear na jogada, isso não aconteceu de forma alguma. O CSA cai na tabela, nesse momento o CSA é 12º, né, cai ali para 12º, sai fora do G8, enfim, perde sua invencibilidade contra o Ipiranga. Agora são 4 jogos na Série C, com 2 empates, 1 vitória e 1 derrota, não consegue vencer o Ipiranga lá. São 3 jogos agora, do histórico, né? 2 vitórias do Ipiranga, 1 empate. Enfim, o CSA precisa se reencontrar já para o próximo jogo, que é no próximo final de semana. Foi uma apresentação assim, que meio que inexplicável. Eu fiquei chocado assim, com o não futebol que o CSA apresentou hoje. O Igor tentou, fez mais modificações, enfim. Com o não futebol que o CSA apresentou, rapaz, criou agora um novo termo, né? Mas as coisas não fluíram daquilo como ele esperava, não é? Mas é isso, amanhã a gente
traz mais informações para vocês aqui. Vamos ver qual é a repercussão no CSA desse resultado. Depois, amanhã, nós iremos trazer também a fala do Igor Magalhães aqui para ver o que é que ele tem a dizer. Mas a verdade é que o CSA não conseguia sair de trás, não conseguia criar jogadas no toque, no passe, no drible. Era apenas chutão e ficou muito fácil para o Ipiranga conseguir o seu resultado. É isso aí, rapaziada. Amanhã voltaremos com mais informações aqui para vocês. Grande abraço. Tchau. É isso aí, gente. E tá aí também o nosso queridíssimo Adelmo, né? Dando a opinião dele sobre o jogo do CSA.